Amém. Semana passada foi uma segunda mensagem, fruto das minhas meditações no final de ano, começo de ano, nas minhas férias. E a gente falou a respeito, lá no princípio, de promessas que geram esperança. Semana passada nós falamos de felicidade, que está no relacionamento, na comunhão com Deus. E hoje eu quero falar sobre a alegria. Então, a semana passada a gente falou sobre esse caminho da felicidade, que a felicidade é um estado de espírito que enche o nosso coração de satisfação, mesmo em meio ao sofrimento, em meio às adversidades. E o caminho da felicidade está relacionado com Deus, nosso relacionamento com Deus, mediante a sua palavra, mediante essa meditação na palavra, mediante a nossa oração. Também dissemos que gratidão, amizade, bondade, solidariedade, fraternidade, generosidade são sementes que, quando cultivadas, nos pavimentam o caminho da felicidade. E hoje a gente vai falar sobre a alegria, que é um sentimento de bem-estar, de satisfação quando nós recebemos uma boa notícia, quando nós ganhamos um presente, quando algo muito bom, inusitado nos acontece, quando tudo vai bem. E Jesus fala sobre alegria inúmeras vezes na Bíblia, em especial um capítulo em Lucas 15, que ele fala a respeito da alegria de um pastor que havia perdido uma das suas ovelhas. Ele deixou 99 no aprisco e foi buscar, e quando encontrou, ele convidou alguém para jantar com ele, um amigo para jantar com ele, e se alegrar porque ele tinha encontrado a ovelha perdida. Na sequência, ele fala de uma mulher que perdeu uma dracma, que era um valor grande, uma moeda, e ela procurou, e ela se alegra quando a encontra. Na sequência, ele fala de um pai que perdeu um filho que foi para terras distantes, mas a alegria grande quando esse filho retorna. E Jesus fala da alegria no céu de quando um pecador se arrepende. Então eu queria falar sobre essa questão de alegria, que nesses últimos dias eu tenho assim, se eu falar que estou vivendo, às vezes você pode ficar, puxa vida, mas às vezes eu paro para meditar e eu começo a rir, eu começo a ficar assim, a agradecer a Deus por algumas coisas que têm acontecido, e eu não sou melhor do que você. Eu quero confessar aos irmãos que eu passei muitos anos, em lágrimas, em oração, em dificuldade, e aí eu olho para algumas coisas que estão acontecendo assim, e eu digo: Senhor, o que é isso? Então eu queria compartilhar com os irmãos esse texto do Salmo 126, que é um texto que para mim fala muito. Eu sou assim muito pragmático. Quando eu olhei na Bíblia, diz assim: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. A gente vai olhar esse versículo daqui a pouco. Eu quis saber o que era o Negueb, eu fui estudar o Negueb. E isso fez uma grande diferença na minha caminhada, por entender o que o salmista queria dizer. Então é um salmo que eu trago assim no coração, de grande estima. E o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Como eu disse aos irmãos, essa faz parte de uma terceira mensagem, e a primeira era dessa questão de promessa, a segunda era essa questão do relacionamento com Deus, e essa terceira mensagem é a respeito de restauração. A Bíblia registra a história do povo de Israel, que tem o seu início lá com Abraão. Deus chama Abraão, lhe faz uma promessa de que haveria na sua descendente alguém
um descendente que abençoaria todas as nações. E dessa maneira então se iniciou o povo de Deus, se deu início à formação da nação de Israel, né? Esse povo de Deus é identificado no Velho Testamento como Israel, mas vindo Jesus, se cumpriu a promessa. Jesus é o descendente de Abraão, o Messias prometido, e em Jesus então Deus chama judeus e gentios para nele estabelecer o seu povo. E no Novo Testamento esse povo chama-se igreja. E eu queria só fazer um alerta que Deus não tem dois povos. Deus não tem os judeus e a igreja. Deus tem um povo só, que é a igreja, que é formada de gentios e judeus que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só. E Deus tem um projeto para todas as nações da terra. Porque Deus quer convergir todas as coisas, e esse é o projeto de Deus, todas as coisas serem convergidas em Jesus Cristo. Então a Bíblia nos diz que não há salvação em outro nome. Então, como cristãos, nós cremos em Jesus, e Jesus é o Senhor, e todas as nações, inclusive os judeus, os israelitas, precisam reconhecer que Jesus é o Senhor. É isso que eu entendo na Bíblia. Mas, de alguma maneira, alguns movimentos que começam a exaltar a nação geopolítica, e não tem nada a ver com Israel de Deus. Israel de Deus chama-se igreja. Isso é muito claro no Novo Testamento. Então nós aprendemos muita coisa na história do povo de Deus. E esse salmo foi escrito em um contexto em que o povo estava voltando do cativeiro. Eles passaram um longo período na Babilônia. Os judeus, eu vou explicar isso, os israelitas ficaram um longo tempo na Síria e depois na Babilônia, e eles agora estavam voltando para suas terras para reconstruírem Jerusalém e reconstruírem o templo. Então a história da nação de Israel começa sobre a liderança de Moisés. Aonde? No Egito. Deus o levanta para liderar a nação. Ele tem todas as características que eu disse ali no começo do culto, que ele aprendeu tudo, e ele vai organizando, e ele pega um bando de escravos, fazedores de tijolos, numa ponta, e transforma numa nação na outra. Então, o maior líder, talvez, que a humanidade tenha tido, tenha sido Moisés, nesse contexto social. E o que acontece é que depois que eles saem do Egito, eles passam aproximadamente uns 3 meses caminhando no deserto até chegarem na terra de Canaã. Diante da terra de Canaã, nós já falamos sobre isso, o povo não quis, eles temeram e não quiseram entrar na terra. Por isso Deus disse: olha, ninguém dessa geração vai permanecer ou vai entrar na terra prometida. Durante 40 anos eles vaguearam pelo deserto até que aquela geração morresse, inclusive Moisés. E sob a liderança de Josué, então eles entraram na terra prometida. A terra prometida é a mesma que foi prometida a Abraão, né? E eles entraram, venceram os povos cananeus, se estabeleceram e se tornou uma grande nação. Com o passar do tempo, Israel se esqueceu do Senhor, esqueceu do que Deus havia feito. Aliás, na terceira geração eles já estavam se envolvendo com outras coisas, se envolvendo com os povos pagãos que estavam ali na terra, que os cercavam. Passaram a adorar os deuses dessas nações, passaram a ter os mesmos costumes. E Deus levantou líderes, levantou profetas, levantou sacerdotes para alertar e para reconduzir o povo aos seus caminhos. Porém, eles rejeitaram e permaneceram endurecidos na sua idolatria e o seu coração duro. E acontece que por volta do ano aproximadamente 930 antes de Cristo, sobe ao trono de Israel um homem chamado Roboão, que era filho de Samuel, neto de Davi. E a nação se dividiu. Acontece uma divisão. A parte do norte, composta por 10 tribos, chamada Israel, governada a partir de Siquém, mais tarde Samaria, e o reino do sul, 2 tribos, Benjamim,
Judá, governada a partir de Jerusalém. E aí o que acontece? O reino do norte, Israel, se aprofunda na idolatria, caminha para a apostasia, e por sua rebeldia então Deus levantou a Assíria como vara de correção. Aproximadamente 200 anos depois dessa divisão, dessa cisão, em 722 a.C., os assírios invadiram o reino do norte, levaram esse pessoal cativo, trouxeram outros povos para habitar ali, e o povo foi miscigenado. Aí você vai entender porque os judeus não se davam com os samaritanos, esse povo do norte era miscigenado. Mas passados quase 100 anos, a Babilônia invadiu a Síria, dominou o mundo, desceu ao reino do sul e também levou cativo Judá. E em 586 a.C., eles entraram em Jerusalém, destruíram seus muros e destruíram o templo, profanaram, o templo foi demolido. E ficaram esse período todo, então, quase 70 anos, sem templo, sem sacerdote, sem sacrifício. Nesse período Deus levantou homens como Daniel, Ezequiel, Esdras para orientar o povo. Aí então, Deus promete 700 anos antes pela boca do profeta Isaías, alguns séculos antes, pelo profeta Isaías, que ele levantaria o rei Ciro, um rei persa, para libertar o povo. Ciro acende o trono da Pérsia, liberta o povo, Israel e Judá. Eles voltam então para a sua terra, para reconstruir as suas casas, para a reconstrução do templo. E eles estavam alegres, mas a vida era muito difícil. Vamos tentar a gente se transportar para aquele momento. Durante o momento que eles estavam no cativeiro, outros povos ocuparam as suas terras. E quando eles voltaram do cativeiro, eles tinham hostilidade daqueles povos que não os queriam ali. E eles corriam os mesmos riscos dos seus antepassados, de cometerem os mesmos erros, de se misturarem com esses povos, de adorarem os seus deuses, de adotarem os seus costumes. E havia uma questão econômica. Eles saem do cativeiro, eles têm que ir para suas terras, e eles têm que recomeçar. Eles têm que recomeçar a plantar, eles têm que começar a criar, e faltava recurso financeiro. Muitos judeus que tinham potencial intelectual, potencial financeiro, não vieram, ficaram na Babilônia, ok? E o salmista então olha para esse momento e diz: olha, nós estamos alegres em poder voltar para a nossa terra, em ver como Deus mudou a história e a sorte do nosso povo, e ele se lembra da alegria em ver quando o povo recebeu a notícia de que eles iriam voltar para sua casa. Mas agora que eles voltaram, eles percebem que a situação é muito difícil, e ele vai orar e vai pedir a Deus que termine a restauração que ele começou. O salmista olha para o futuro, na esperança de que Deus faça uma restauração completa e definitiva da nação. Então eles estão num momento de dificuldade, estão alegres, a olhar pelo passado, ver como Deus os libertou, mas ele está olhando para o futuro, na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Então esse salmo nos ensina como vivemos em alegria em toda e qualquer circunstância, o que não é muito fácil. Primeiro, ele nos diz que nós devemos olhar para a nossa história, trazendo às memórias as realizações de Deus. Como cristãos, então, nós olhamos para a obra de Jesus e o que nós recebemos de Deus por meio de Cristo. E é aí que Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez você fique buscando uma coisa, buscando outra, querendo encontrar aqui, querendo encontrar ali, aquela coisa toda, e alguém diz para você: você tem que buscar a sua bênção. O texto de Paulo é muito claro, diz que Deus já nos abençoou
com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar acima de todo principado e potestade, acima de todo o nome que se possa referir nesse século e no futuro. Então nós estamos numa posição em Cristo Jesus acima de todas as coisas, mas muitas vezes nós estamos buscando algo que nós já temos. Mas há coisas que nós temos e que não se concretizam. Eu disse no final do ano que tinha aprendido muito com a videira lá em casa. Eu tinha uma videira, mas eu não tinha uva. Mas no tempo certo, aquela videira deu os seus frutos. Há coisas que são suas, estão na sua mão, mas ainda não é tempo de frutificar. Mas isso não quer dizer que não esteja na sua mão, porque vai chegar o momento em que elas frutificarão. Mas a gente se agonia, fica em agonia, porque a gente não vê o que está acontecendo. Então nesse momento a gente para e olha para a palavra e crê naquilo que Deus está dizendo. Então essa mensagem é um chamado, uma convocação para nós cremos na palavra de Deus, cremos nas suas promessas. Segunda coisa que ele vai dizer aqui é que nós precisamos olhar para o futuro nessa perspectiva do cumprimento das palavras de Deus. Porque se Deus cumpriu ao longo da história, Ele é poderoso e Ele não é enganador, que não vá cumprir aquilo que Ele prometeu. Não, Ele vai cumprir no tempo certo. Então olhe para o futuro na perspectiva daquilo que Ele fará. Então o salmista agora está registrando um sentimento que o povo tem quando Deus libertou esse pessoal. E ele vai dizer assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, quer dizer, de volta a Jerusalém, foi um sonho. Quando nós recebemos a notícia que íamos ser libertos, foi um misto de espanto e euforia, de incredulidade e alegria, de lágrimas e risos. Nós ficamos boquiabertos, nós ficamos estupefatos. Depois de tantos anos de cativeiro, poder voltar para a nossa terra, poder ser livre. E o salmista entende que isso foi uma intervenção divina, quando o Senhor trouxe os cativos. Ele entende que Deus usou pessoas como o rei Ciro para libertar o povo, e que Deus interviu para cumprir a promessa, porque trouxe o povo de volta à terra prometida, a terra que Abraão possuiu lá em Gênesis, a terra que Moisés ali viu, que Josué possuiu, e que esses povos tiraram, mas agora eles têm de volta. Aqui a gente percebe uma coisa: não importa o que aconteça na jornada, se Deus tem uma terra prometida, Ele vai manter essa promessa apesar das dificuldades. Apesar do Abraão ter tido, a descendência de Abraão ter uma fome e ter ido para o Egito, apesar do povo de Israel lá não ter querido entrar com Moisés na terra, Deus tem essa terra, tem as suas promessas para cada um de nós. E foi algo tão inusitado, tão tremendo, que ele diz assim, foi como um sonho. E aí então, a tristeza do cativeiro se transformou em alegria. E ele diz assim, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Deus tirou a tristeza e encheu o coração deles de júbilo. E a sensação que eles tiveram foi tão maravilhosa, que eles começaram a rir à toa. Eles estavam caminhando e de repente se lembravam do que Deus fez, do que Deus estava fazendo. Aquelas cenas vinham nas suas mentes, e eles então passavam a rir, se alegrar. Eles começaram a engrandecer ao Senhor com tal intensidade que eles não podiam se conter. Eles se alegravam em Deus, e eles entoavam cânticos de louvores, eles adoravam ao Senhor, eles dançavam, extravasavam na sua alegria. Quando as outras nações que estavam também no cativeiro
Vira a notícia de que eles seriam libertos. Ouviram os cânticos de júbilo dos judeus, as suas danças, os seus louvores. Eles souberam então que eles estavam sendo libertados e voltando para a sua terra. E o salmista diz assim: até nas outras nações, que essas nações estavam ali com eles no cativeiro, se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas ao seu povo. É interessante que Deus tem prazer em fazer isso nas nossas vidas, para mostrar que Ele é o Senhor. E as pessoas que olham e veem o que está acontecendo, elas não acreditam. Essa minha conversa com o Felipe ontem, ele está dizendo, eu recebi muitas mensagens, muitos comunicados das pessoas que não sabiam o que tinha acontecido, como é que foi, e a gente está testemunhando essa ação de Deus, e as pessoas estão dizendo: olha, o Senhor fez grandes coisas, a ponto de olharem para eles e dizer assim: puxa vida, a gente percebe alguma coisa diferente em vocês, um brilho diferente. Então as nações diziam: puxa vida, veja o que Deus de Israel realizou. Ele libertou o seu povo e está os conduzindo de volta à sua terra. E novamente vem à mente do salmista que agora Deus os está conduzindo à sua terra. Ele reconhece e ele diz assim: o Senhor fez grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi maravilhoso, dias maravilhosos, vivemos experiências tremendas. Eles viveram experiências tremendas, o povo alegre, louvando ao Senhor, os outros povos comentando daquilo que Deus fez, como Deus havia abençoado. E os judeus respondiam: sim, grandemente, grandes coisas fez o Senhor, o nosso Deus agiu para que o rei Ciro nos libertasse. E aqui eu quero dizer uma coisa importante a vocês, que Deus usa qualquer pessoa para nos abençoar. Deus usa e pode usar, melhor dizendo, o seu vizinho ateu. Deus pode usar o seu patrão ímpio. Deus pode usar um amigo descrente. Pode usar alguém de uma outra religião, seja ela qual for, para te abençoar. Porque não há limite para aqueles que estão em Cristo Jesus. E todo bem que é usado na direção do outro é emprestado de Deus. Todo bem procede de Deus. Eu sempre digo isso. Quando você tem um morador de rua e ele está faminto, ele ora, diz: Deus, me socorre, eu preciso comer, eu estou com fome. Aí para uma perua do centro espírita, ou uma perua da igreja evangélica, ou de uma igreja católica, e dá uma marmita para ele, ele vai pensar que é quem? Resposta de oração. Portanto, meu irmão, não importa quem seja a resposta de oração, o importante é que Deus pode usar qualquer um para te abençoar. A barreira religiosa, a barreira étnica não é empecilho para Deus nos abençoar. E muitas vezes a gente coloca barreira, né? Porque tem que ser isso, tem que ser daquela maneira, e Deus não está preocupado. Deus usou um rei sírio, ímpio, para libertar o povo. E Deus pode usar o teu patrão, que não é temente a Deus, para te abençoar, te multiplicar. Deus pode usar alguém que está dentro da sua casa, que não é temente a Deus, para poder te abraçar, te consolar. Esse é o poder de Deus, porque todo bem é emprestado dele. Aqueles dias foram dias grandiosos, gloriosos, mas ficaram no passado. Agora estão nas suas terras, estão em dificuldade. Aí ele pede: Senhor, restaura-nos, restaura-nos. Então esses tempos de euforia passaram, a vida está dura, muito difícil. Embora livres, o custo do recomeço, da reconstrução era alto. Os povos vizinhos constantemente os ameaçavam, impedindo a reconstrução. O povo começou a desanimar. E aí eles passaram a mudar o foco e não quiseram mais reconstruir o templo.
estavam preocupados com outras coisas. E estavam dando a Deus apenas o que sobrava. E aí Deus levanta um homem chamado, um profeta chamado Ageu. E Ageu vai alertar a nação e vai dizer o seguinte, para que eles despertem: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstrução da casa do Senhor? Acaso é tempo de vocês morarem em casas feitas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E eu quero fazer um paralelo aqui primeiro. Nós somos o templo do Senhor. Lá naquele período Deus habitava no templo, mas em Cristo Jesus, depois de Cristo Jesus, por meio do Espírito, Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em vez de nós estamos preocupados então com a nossa vida, com a nossa caminhada, com o templo do Espírito, a gente está procurando fazer outras coisas. Esse é o paralelo que eu quero colocar aos irmãos, traçar, contextualizar. E aí ele diz algo no contexto dele, dizendo assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Às vezes você trabalha, você não vê o fruto do seu trabalho. As coisas parecem que se esvaem, porque a prioridade não é esse templo. Ele diz assim: vocês comem e não se fartam. Você percebeu que nada vai nos fartando? Você pode ter tudo, mas a sensação de que algo está faltando. Ele vai dizer: vocês bebem e não se satisfazem, vestem e não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Você pode fazer o que for, mas se a sua prioridade não for esse templo, você nunca estará bem, nunca terá alegria, nunca encontrará a felicidade, como nós falamos na semana passada. E Deus sempre envia alguém, Deus sempre envia uma palavra, Deus sempre traz um alerta para nos trazer a realidade. E Deus enviou Ageu, como já tinha enviado Zacarias, Esdras, Neemias, para nos ensinar o rego. Vocês estão oprimindo seus irmãos, vocês estão se unindo a mulheres estrangeiras, vocês estão abandonando ao Senhor e seguindo outros deuses, vocês estão cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados dos seus antepassados. Mas olha aonde o caminho dos seus antepassados levaram. Então Deus sempre fala, Deus sempre usa as circunstâncias, mas nem sempre o seu povo ouve ou percebe o que está acontecendo. E aí então a alegria do salmista se transforma num clamor. Senhor, eu sei que Tu podes nos restaurar. Restaura a nossa alegria, restaura a nossa força, restaura a nossa esperança. Nós temos muitas coisas a serem realizadas. Restaura-nos, Senhor. E aí o salmista vai usar duas figuras para tipificar as suas expectativas quanto ao que ele deseja que Deus realize. E a primeira está no verso 4. Quando ele diz assim: Senhor, restaura-nos como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Aí eu coloquei a outra tradução que eu acho, para mim, que como uma experiência anterior, fala bem alto: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E eu fui procurar estudar isso muito tempo atrás, o que isso significava. Negueb é uma região desértica ao sul da Judéia. Ele é cortado por vários rios que na maioria do ano, ou maior parte do ano, permanecem secos. No período das monções, que é o período de chuva, quando chove nas montanhas, a água desce e ela enche os leitos dos rios e transborda dos leitos, e ela vai e inunda as terras e irrigam a terra. Esse é o tempo do plantio, onde a terra está boa para ser plantada.
E a oração do salmista é para que Deus derrame a sua graça abundantemente e encha a nação, e que Ele venha com o seu poder e a sua glória, para que novamente a nação possa frutificar, que a nação novamente possa ter vida. Deus nos restaura, assim como o Senhor enche os leitos, ou o leito dos ribeiros no deserto. E aqui eu queria parar um pouquinho. Talvez você tenha um coração seco, e há apenas marcas dos leitos, dos ribeiros no teu coração, de experiências passadas, mas a sua vida está seca. Mas é interessante como Deus faz chover nas montanhas, e aquilo enche a terra. E eu queria nessa noite colocar exatamente isso para você. As suas experiências passadas, a sua comunhão, tudo que você aconteceu foi ótimo, foi excelente. Tudo que Deus fez, tudo que Deus trouxe de alegria, isso é maravilhoso. A gente olha para trás e fala assim: puxa, que legal. Mas eu te convido a olhar nessa perspectiva e fazer essa oração do salmista que diz: Senhor, restaura a nossa sorte como os leitos dos ribeiros do deserto. Faça chover novamente a tua graça sobre a minha vida. Enche o meu coração e transborda, para que eu possa frutificar novamente. Restaura-me, Senhor, para que eu tenha a alegria da tua salvação, para que eu possa voltar novamente nesse caminho. E depois eu gostaria de orar por você, e orar, porque quando meditava sobre isso, veio uma música muito antiga, que dizia assim: Deus fará caminhos onde nunca existiu, fará caminhos onde não vemos, um caminho me fará. E ele vai dizer no meio do refrão da música assim: e por um caminho ermo Deus me guiará, rios no deserto eu verei, céus e terra passarão, mas a sua palavra não. E eu queria deixar para você isso, que a palavra do Senhor não passa, ela permanece eternamente, e ela se cumprirá com o propósito para o qual ela foi destinada. Ainda que você não veja nada, ainda que você esteja seco, ainda que você esteja como o salmista está vendo a nação, o Senhor pode olhar para a sua vida. A minha oração nessa noite é que Deus faça chover abundantemente a sua graça, que o seu Espírito Santo, que o Espírito Santo possa encher o seu coração e transborde, que possa fluir novamente e fazer com que você seja terra fértil, você possa produzir e frutificar novamente. Essa é a primeira figura que o salmista usa. Mas o salmista usa uma outra mensagem, ou uma outra, melhor dizendo, uma outra figura, que também é extremamente interessante, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. O que ele está dizendo? No final do período da seca, antes que chovesse, você tinha que semear, na esperança da chuva vir, para que quando viessem as águas, pudesse irrigar a terra e a semente pudesse brotar. E o trabalho era muito duro, eles não sabiam se choveria ou não, eles semeavam na esperança, eles semeavam na fé. E o plantio era realizado num solo seco, trabalho duro, nessa esperança da chegada das águas. Por isso, muitas vezes, eles semeavam chorando, semeavam com lágrimas, porque eles não estavam vendo nada. E aqui mais uma vez eu quero parar para usar essa figura, porque de repente, você está no seu trabalho, buscando, chorando, semeando,
orando, mas você não está vendo nada. Você está fazendo a esperança que Deus vai derramar sobre a sua vida. Aí você vem aqui e ouve uma palavra, como há 5 minutos eu disse, de que Deus tem esse projeto, Deus tem esse plano para cada um de nós. Mas você fala, puxa vida, mas eu já orei tantas vezes. E aí eu quero dizer para você, continua semeando em oração, continua chorando, semeando. Por quê? Porque talvez você não esteja vendo, mas a água descerá. Como diz lá o profeta Elias, né, fala assim, olha, vai lá avisar o pessoal lá, Acabe, que vai chover. Eu só estou vendo uma pequena nuvem, mas vai chover. Talvez você está vendo só uma pontinha de esperança, mas eu quero dizer para você que vai chover. Porque se você tem implantado, orado pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua mulher, se você tem semeado dessa maneira, buscando essa paz, essa alegria, essa comunhão, essa intimidade, essa transformação, no devido tempo, quando chover, toda a semente que você plantou, ainda com choro, ela vai germinar, e ela vai trazer, ela vai dar fruto. Por isso o salmista diz assim, com quem semeia com lágrimas, na esperança do futuro, vai voltar cantando. Por quê? Porque o Negueb, o deserto, será inundado com as águas mandadas por Deus, porque vai chover. E quem chora enquanto semeia, voltará cantando, alegres com os seus feixes. Aí eu lembrei de um outro cântico. Lembra da promessa que o Senhor nos falou sobre a esperança de um dia colher? O fruto que temos nas mãos é o que nos fazia chorar. Muito trabalho, mantendo a fé. Lembrei muito bem a letra. Às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, e em toda a terra um canto se ouvia. Grandes coisas fez o Senhor. Ainda que você não veja nada, ainda que você não sinta nada, creia na palavra de Deus, creia na promessa de Deus, não desista. Continue orando, continue semeando, continue plantando, continue regando a sua semente com lágrimas, porque vai chover, e quando chover, toda semente que você plantou, toda semente que você lançou, Deus vai fazer com que aquilo brote, e toda a tristeza e a alegria, toda a tristeza que foi enquanto semeava, será transformada em alegria, pois aquele que semeia com lágrimas, ele vai voltar alegre com cânticos, trazendo os seus feixes. Então o salmista nos ensina a vivermos nesse mundo, para que a nossa alegria não seja restrita às circunstâncias, aos bens materiais, ou alguma pessoa, ou algo exterior. Nossa alegria deve estar na confiança da ação de Deus na história, por aquilo que Ele já fez, na esperança daquilo que Ele fará. E aí eu quero confessar o meu pecado, que eu fiz um outro, e eu não salvei, eu fiz agora aqui em cima, que é um versículo que eu queria compartilhar para terminar, que é Filipenses 4:4, que é uma frase de Paulo, que ele diz assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente eu lhes direi, alegrem-se. Que a nossa alegria esteja no Senhor. Como disse o Neemias, a alegria do Senhor nos fortalecerá. Então nós sabemos o que Deus fez por nós em Cristo. Nós temos muitos motivos para nos alegrarmos ao olharmos para o passado. Nós temos mais motivos do que os judeus, porque Deus os libertou de um cativeiro geopolítico e econômico, mas nós fomos libertos da escravidão do pecado. Deus os tirou do cativeiro e os colocou numa terra prometida.
Deus nos tirou do cativeiro do pecado e nos prometeu o céu. Em Cristo Jesus, Deus nos perdoou as nossas ofensas, nos libertou do império das trevas, nos libertou do domínio do diabo, nos transportou para o reino de Cristo. Em Cristo nós fomos feitos povo de Deus, em Cristo nós fomos feitos herdeiros de Deus. Ter consciência desse fato já nos faz se alegrar, a rir, se a alegria da salvação. Nós olhamos para o passado, vemos o que Deus fez, como Deus agiu, e a gente fica admirado, porque como eu, pecador, Deus pôde me perdoar. No Éden, nós fomos escravizados, perdemos a nossa posição diante de Deus, mas em Cristo, nosso libertador, nos reconduziu à posição original, e em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. Como disse o Paulo, nós recebemos todas as sortes de bênçãos, porque em Cristo nós somos aceitos. Olhar para o passado então, e ver todas as coisas que Cristo fez por nós, pode e deve ser a razão da nossa alegria. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Ele nos perdoou, nos aceitou, Ele nos fez filhos, por isso nós estamos alegres. Muitas vezes nós vivemos tristes, abatidos, desanimados, porque esquecemos do que Deus já fez e onde nós estamos assentados. Mas se nós olharmos a nossa história, a gente vai ver o quanto Deus já nos fez a nosso favor. E agora nós olhamos para o futuro. Nós esperamos a volta de Cristo, quando a salvação será completamente efetivada. Por quê? Porque eu digo aos irmãos que a salvação é um processo. Primeiro, quando nós somos convencidos dos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que Cristo morreu por nós na cruz, e nós aceitamos o seu sacrifício, nós somos justificados do nosso pecado. Os nossos pecados são perdoados. Então o Espírito Santo derramado sobre nós começa um processo de santificação, onde Ele vai mudando o nosso caráter e vai nos livrando desta ação, dessa influência do pecado. Mas enquanto estivermos nesse corpo, estaremos sujeitos ao pecado. Esse corpo só será livre do pecado quando ele morrer. Então a morte para um cristão não é maldição, é bênção, porque esse corpo pecador morre. E você vai perguntar: e daí? E agora? E a resposta que Jesus tem para a morte é ressurreição em um novo corpo, em um corpo glorificado. Então a salvação será plena, estarei completamente livre do pecado. A nossa natureza ainda nos impulsiona a pecar, mas Deus nos livrou, né, da condenação da morte. Mas nós vamos morrer, mas esperamos ressurreição. As correntes do diabo foram quebradas, mas ele ainda está ao nosso redor, procurando a quem possa devorar. O Senhor nos restaurou, mas nós continuamos orando: Senhor, restaura-nos, a cada dia restaura-nos. Pedimos que Ele nos inunde com a sua misericórdia e com a sua graça, trazendo uma restauração completa. E olhamos para o dia que Ele se manifestará em glória, quando na nossa ressurreição ressuscitaremos para a vida eterna, e quando estaremos então para sempre com o Senhor, num novo céu, na nova terra, onde habita a justiça e paz, onde não haverá mais tristeza, onde toda lágrima será enxugada. Essa é a nossa esperança. Então nós olhamos para o futuro e nós nos alegramos nesse dia. Ainda que no presente nós tenhamos que semear com lágrimas, ainda que no presente nós tenhamos o temor, ainda que passemos por todas essas coisas, nós oramos: Senhor, cumpra a sua palavra, cumpra a sua promessa.
E enquanto esse dia não chega, nós anunciamos as obras das suas mãos entre as nações, na esperança da sua vinda. Quero terminar para dizer que a nossa alegria não pode estar baseada em uma pessoa, não pode estar baseada na esposa, nos filhos, não pode estar baseada em uma circunstância, no trabalho, no lazer ou em bens. Tudo isso é muito bom, mas não pode ser a razão da nossa alegria, porque essas coisas são passageiras. E quando alguém baseia a sua alegria em coisas passageiras, quando algo se vai, elas se desanimam. A fonte da nossa alegria deve ser Deus e aquilo que Cristo fará por nós, isso é eterno. Uma segunda coisa importante é que nós podemos estar cansados, abatidos, desanimados, para a gente continuar a caminhada. Então a gente vai olhar para o passado e ver tudo que Deus já fez. Ele deu o seu Filho por nós. Nele nós temos perdão, libertação, filiação. Aí vem o Paulo e diz assim: aquele que não poupou nem seu próprio Filho, antes o deu em nosso favor, não nos dará as demais coisas, e isso gratuitamente? Ora, se Deus não poupou o seu Filho, você acha que Deus não fará grandes coisas para cumprir o seu propósito em nós? Então que isso enche o nosso coração de alegria, que nos fortaleça, para que nós possamos transcender a agonia, o sofrimento, que muitas vezes toma a nossa alma, da angústia, que muitas vezes nos abate. Que nós possamos nos encher de esperança, como os rios no Negueb transbordam, e que nós sejamos fortalecidos na alegria do Senhor. Então eu gostaria de, nessa noite, em nome de Jesus, você que está aqui, que ouviu essa mensagem, de repente você teve uma experiência anterior com o Senhor, de repente foi se apagando com o tempo, ou de repente você não teve nenhuma experiência, mas você fala: puxa vida, eu quero ter. Eu gostaria que orarmos, e essa sua oração, você e Deus, e você aí no seu coração dizer: Senhor, derrama sobre mim a sua graça, enche o meu coração, para que a tua paz transborde, assim como o Senhor faz com que chova nas montanhas, inunde os ribeiros do deserto, e faz com que os campos floresçam, trazendo vida. Eu nessa noite quero te pedir que o Senhor possa derramar sobre mim o teu Espírito, e que o Senhor possa me inundar o meu ser, e que isso possa tomar todo o meu ser de uma tal maneira, que transborde o meu coração com a tua presença, e que a tua presença multiplique a alegria no meu coração, multiplique a tua graça, para que eu possa me alegrar, para que eu possa frutificar, para que eu possa testemunhar, falar das coisas que o Senhor fez por mim. Jesus, eu peço que o Senhor entre na minha história, na minha vida, como o Senhor já realizou coisas grandiosas outras vezes, que o Senhor possa me restaurar novamente, para que eu possa, Senhor, ter essa alegria da salvação. Enche-me, Senhor, com a tua presença. Essa é a minha oração. Se você entrou aqui e não teve uma experiência com Jesus e está ouvindo, e você fez esta oração, eu quero te convidar a fazer uma outra oração. Diz: Jesus, eu já passei por muitas coisas, andei por muitos caminhos, e o Senhor conhece a minha caminhada e a minha vida.
Eu já fiz muito a minha vontade, o meu querer, mas eu nunca me dei bem. Mas hoje eu aprendi que eu posso entregar a minha vida ao Senhor. O Senhor tem um plano melhor para a minha caminhada. Então eu quero dizer que eu levanto as minhas mãos, eu me rendo a Ti. Assumo que preciso do Senhor. Assumo que sou falho, sou pecador. Mas sei que o Senhor morreu numa cruz no meu lugar, para que eu pudesse ter perdão. E eu aprendi que em Cristo eu posso ser uma nova criatura, que em Cristo Jesus eu posso ser abençoado, que eu posso ser aceito, que eu posso ser perdoado, que eu posso ser adotado como filho. Senhor, eu me rendo a Ti nessa noite. Eu abro meu coração para que o Senhor entre na minha história e faça a Tua vontade. Eu entrego o meu passado, o meu presente, o meu futuro ao Senhor, porque eu quero confiar e confio na Tua graça, que o Senhor há de fazer o melhor para mim. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Se você orou, seja de uma forma ou seja de outra, a minha oração é que o Teu testemunho, a Tua vida, mesmo no meio de adversidades, de lutas e sofrimentos, seja motivo de louvor a Deus, do Deus que nos salva, do Deus que nos liberta, do Deus que nos restaura. Como diz Paulo, do Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. A Ele seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Mas eu não podia deixar também de te convidar a orar. Orar pela tua casa, orar pelos teus filhos, orar pelo teu marido, pela tua mulher, pelos teus pais. E pedir que Deus possa visitá-los nessa hora e restaurar, transformar, quebrar cadeias, romper grilhões. Que Deus faça transbordar também lá no seu lar, na vida dos teus entes queridos. E que transborde como os leitos, os ribeiros do Negueb, para que a vida possa fluir neles também. E que a bênção do Senhor seja completa na sua vida e na vida dos teus entes queridos. Como diz o salmista, aquele com lágrimas semeia, com júbilo voltará trazendo os seus feixes. Eu te convido a semear nessa noite a sua oração, crendo que Deus pode fazer um milagre e restaurar a tua vida, e restaurar a tua família, o teu lar de uma maneira completa.